Talk Fértil, um podcast sobre reprodução humana, gravidez e fertilidade, por Ricardo Luba. Esse é o Talk Fértil, eu sou o Dr. Ricardo Luba, a gente conversa a cada 15 dias a respeito da saúde da mulher e da fertilidade, não só feminina, mas a fertilidade como um todo. E o assunto hoje, a gente não vai falar tanto de fertilidade, o assunto hoje é sobre gravidez tardia. E o que é gravidez tardia? Muita gente pergunta pra gente quando que a gente considera uma gravidez tardia. A gravidez tardia ela acontece depois dos 40 anos. Basicamente, e em tempos anteriores, a gente chamava as gestantes que tinham mais de 36 anos de gestantes idosas. Tem gente que fica bravo com a gente, eu não sou idosa, nada, está tudo certo, mas é só uma forma de se entender que existe um pré-natal mais importante aí em relação, não mais importante, mas que existe um risco diferente e aí esse pré-natal se torna de alto risco quando a gente tem uma gravidez tardia. Mas um pré-natal de alto risco para o quê? Então as grávidas que engravidam depois dos 40 anos, elas têm mais riscos de terem algumas alterações. A principal alteração que a gente tem depois dos 40 anos, as gestações tardias, é o risco de abortamento. E esse risco se justifica porque depois dos 40 anos nós produzimos óvulos ou gametas que têm mais alterações cromossômicas e genéticas do que antes dos 40. Então, esses bebezinhos com alterações cromossômicas, a maior parte das vezes, eles não conseguem seguir o seu desenvolvimento e são causas de abortamentos de repetição ou de abortamentos espontâneos nesse primeiro caminho. E aí a incidência de abortamento depois dos 40 anos aumenta bastante, chegando, por exemplo, a 60% em mulheres que têm 44 anos ou mais. Então, a importância realmente da questão genética nessa idade é muito alta. Outras coisas importantes que a gente tem de riscos em gestações além dos 40 anos são, por exemplo, a ocorrência da doença hipertensiva da gravidez, do diabetes gestacional. São pacientes que têm mais riscos de já terem alterações de tireoide, alterações metabólicas ou outras doenças, como doenças autoimunes. E isso exige um pré-natal um pouco mais focado, um pouco mais atento, que é o pré-natal de alto risco. E a gente fica realmente bastante atento a essas gravidezes. Nos pacientes que querem engravidar neste período, a gente tem sempre que conversar nessa possibilidade antes. A preservação de fertilidade é uma conversa que a gente tem, quanto mais cedo melhor, então idealmente aí próximo aos 30 anos a gente já conversa sobre a possibilidade de congelar óvulo, congelar embrião, de postergar essa gestação, se isso é possível ou não. Acho que a grande sacada do negócio é esse, Será que eu posso esperar mais tempo? Será que eu devo esperar mais tempo? Será que eu só quero esperar mais tempo? Então, se você congelou óvulos, por exemplo, com 30 anos e hoje você está com 40 e está tentando engravidar e não está conseguindo, a sua chance de engravidar é a mesma chance do que você tinha com um tratamento com 30 anos. Isso que é a grande vantagem, o que é o mais bacana no congelamento de óvulo. Você dá tempo para essa paciente. Então, congelar óvulos é dar tempo para o paciente ter um tratamento não garantido, mas a gente tem uma chance melhor. O que eu vejo muita gente errar, é assim, eu vou tentando engravidar e se eu não engravidar com 40 anos eu faço uma fertilização in vitro. É aí que é o erro que a gente tem. Se você fizer, por exemplo, uma FIV, uma fertilização in vitro com 36 anos, você vai ter uma taxa de gravidez muito melhor do que com 40 anos. Se você quiser continuar tentando engravidar espontaneamente, não tem nenhum problema, mas congele seus óvulos com 36, com 35. Isso vai te melhorar muito a chance se você um dia precisar desses óvulos. E os riscos diminuem. Todos esses caminhos que a gente fala são muito difíceis, Tem muitas pacientes que chegam para a gente perto dos 40 anos que estavam em relacionamentos, que estavam tentando engravidar e o relacionamento não deu certo. E aí elas perderam a oportunidade de congelar óvulos e agora elas querem engravidar, muitas vezes até de maneira de produção independente. E agora, o que eu posso fazer nesse caminho? Então, naturalmente, a Organização Mundial de Saúde, ela fala para a gente que a gente tem por volta de 40% de gravidez em mulheres com mais de 40 anos.
Eu não vejo tanto essa incidência na minha clínica, porque talvez eu tenha uma amostra mais viciada. Os pacientes que chegam para mim são pacientes que estão tentando engravidar. Não faço tanto pré-natal, eu faço realmente um atendimento focado em reprodução. Então, esses pacientes não chegam para mim, essas mulheres que engravidam espontaneamente. Mas é possível, sim. Mas o que a gente vê de mais frequente é uma gravidez espontânea até os 42. Poucas mulheres conseguem engravidar espontaneamente um pouquinho mais para frente. Eu, particularmente na minha clínica, prática, né, diária, né, no meu dia a dia, eu não vi nenhuma mulher com mais de 43 anos engravidar espontaneamente. Eu nunca fiz um pré-natal de uma gravidez espontânea depois dos 43 anos, sempre com tratamento. E já fiz casos aí de pacientes que engravidaram aos 56, mas aí também por tratamento, muitas vezes com óvulo doação, são caminhos completamente diferentes. E gestações assim super desafiadoras, né? Essa paciente de 50, não era 56 não, era 54 anos, foi um dos casos mais assim difíceis que eu já tive. Ela teve tudo no pré-natal, ela teve pressão alta, ela teve diabetes, ela teve incompetência istmo-cervical, ela teve que fazer cerclagem, ela teve que colocar pessário, ela teve restrição do crescimento do bebê, ela teve um nascimento prematuro, ela ficou internada 3 meses durante o pré-natal, mas ela tem um bebezinho dela em casa hoje, feliz da vida, e se perguntar para ela se ela faria tudo de novo, ela faria tudo de novo. Eu brinco que agora ela já tem um bebê mais, já tem uns 2 anos o bebê, e ela desistiu, não quer mais, porque acho que se tivesse mais uma gravidez dessa, eu acho que eu infartava junto com ela, que eu lembro desse pré-natal e eu falava com ela diariamente, mandava uma mensagem, e aí, como é que você tá? Está tudo bem? Está tudo certo? Acho que eu falava mais com ela do que com a minha família, né? Com a minha mãe, por exemplo, porque era todo dia, a gente trocava uma mensagem, e aí, está tudo bem? Está tudo certo? Como é que estão as coisas? Então, a gestação aí, tardia, ela realmente traz necessidades diferentes. E eu acho que a gente tem que ter um médico, na hora de escolher um médico do pré-natal que vai fazer isso com você, ele primeiro tem que ser especialista em medicina de alto risco, né, o pré-natal de alto risco. Ele tem que ser uma pessoa acessível para você, então para que você realmente tenha um contato, porque são mudanças muito rápidas, que você precisa de orientações rápidas e aí você precisa de uma equipe realmente específica para te ajudar nesse caminho. Muita gente pergunta para a gente, mas tá, e quando que eu tenho que procurar, né, um especialista se eu tenho uma idade próxima aos 40 anos? Então, as recomendações hoje, por exemplo, da Sociedade Americana de Reprodução Assistida, é que se você tiver 40 anos, que você tente engravidar aí por mais ou menos uns 3 meses, e se você não tiver sucesso em 3 meses, que você já procure um especialista. E a Sociedade Americana ela é bastante enfática no sentido de você já oferecer tratamento para essa paciente nesse caminho. Porque cada mês que você passa, a partir dos 40, você vai ter uma dificuldade maior, você vai ter uma reserva ovariana menor, você vai ter um risco maior de ter alterações. Então, nesse momento, você passou 3 meses, você já indica. Necessariamente, você pode engravidar enquanto você ovula. E isso que é difícil da mulher entender. Então, ela fala, às vezes ela chega aqui com 46 anos e fala assim para mim, pô, mas doutor, eu ovulo todo mês, eu sei quando eu estou ovulando, eu namoro. Por que não está rolando? Por que não está acontecendo? Por que não estou engravidando? O que está acontecendo? E aí, quando você fala, olha, a qualidade do óvulo é menor, com 46 anos, 45, 44, você produz embriões com qualidade pior, você tem realmente alterações específicas da parte cromossômica, genética, ela até entende tudo isso. Mas ela fala, mas doutor, eu ovulo, por que eu não posso engravidar? O que está acontecendo nesse caminho? E realmente é difícil de entender, né? Se a gente ovula, só não preciso de um óvulo? Eu preciso de um óvulo, mas eu preciso de um óvulo de qualidade. Eu preciso de um óvulo que vai fazer um embrião euploide. E aí, quando eu falo para esses casais com 45 anos que você vai ter 2% dos embriões que você fizer euploides, quer dizer, se você fizer 100 embriões, você vai ter 2 normais, 5 normais de 100, a chance de você conseguir esse embrião ela é pequena. E aí você muitas vezes recorre a tratamentos com ovorecepção, que é o indicado nesse caminho. Em relação ao pré-natal, especificamente um controle muito interessante do diabetes e da pressão, muito importante, tem que estar sempre muito atento. Uma avaliação importante e frequente do desenvolvimento fetal, então esse bebê tem que crescer direito, as alterações placentárias acontecem, você acaba tendo um prejuízo na nutrição desses bebês, então você tem que ficar de olho nisso, isso o envelhecimento normal da gente, vascular,
justifica esse caminho. E você tem que ficar muito atento ao colo do útero. Esse colo do útero ele pode diminuir aos poucos e dilatar uma situação que a gente chama de incompetência istmo-cervical, e esse bebê ele pode acabar vindo de uma maneira prematura, sem trabalho de parto, né? Porque rompe bolso, esse bebê nasce, e aí o futuro desse bebê pode ser prejudicado nesse trajeto. Então são caminhos aí que a gente tem que estar sempre atento. De novo, né? Um médico pré-natalista que sabe o que está fazendo, que te dá um atendimento rápido, que seja ágil e acessível, é essencial nesse caminho. Esse foi mais um episódio do Talk Fértil. A gente conversou bastante aqui sobre a gravidez tardia e o que a gente tem que ficar atento e as possibilidades. E eu vejo você daqui a 15 dias. A gente vai conversar sobre a fertilidade masculina. A gente vai conversar sobre as causas, o que pode ser feito, o que deve ser investigado, o que a gente vê como importante na modificação e por que isso é importante nos nossos tratamentos de reprodução humana. Até lá!